Então, essa anemia, ela tem uma série de consequências por conta da baixa disponibilidade de ferro para a medula óssea. Então, quando você tem uma redução na absorção, ou na distribuição, ou na reserva de ferro, isso vai causar uma falta de ferro para a tua medula fabricar a hemoglobina que vai dentro da hemácia. Então, a gente precisa do ferro para poder fazer a hemoglobina, para poder preencher a hemácia. Então, se eu não tenho ferro, não faço hemoglobina, a hemácia vai ficar vazia. Por isso que ela fica pequena, por isso que ela fica microcítica. Porque eu vou ter uma redução na quantidade de hemoglobina dentro dessa hemácia. Então, apesar de a gente achar que anemia de ferro, por deficiência de ferro, só porque você não está ingerindo ferro, não é bem assim. A baixa na ingestão do ferro é só um dos fatores que pode levar à anemia por ferro, né? Você tem outros fatores relacionados. Então, por exemplo, fatores fisiológicos. Quem já teve filho sabe, é preciso fazer ingestão de ferro durante a gestação. Quando você vai quando você está gestante, você vai dobrar, basicamente, às vezes até mais, o volume de sangue. Então, você precisa produzir mais sangue, consequentemente, você vai precisar de mais ferro. Então, durante a gestação, muitas vezes é necessária a suplementação com ferro para a mãe não ficar anêmica. O bebê não fica, mas a mãe fica. Pode acontecer também necessidades de ferro durante o parto por conta de, geralmente, os partos que são por cesariana perdem muito sangue e o pós-parto também. Então, quando o parto é por cesariana, às vezes você fica perdendo sangue depois do parto e aí isso pode gerar deficiência de ferro. Tem também casos onde a menstruação dura mais de uma semana, 2, 3. Então, quando você tem perda sanguínea por fatores fisiológicos ou necessidades maiores, você pode aparecer essa falta de ferro. Isso pode acontecer também, por exemplo, quando a criança está em fase de crescimento. As crianças, elas muitas vezes não querem ingerir os alimentos que tenham ferro. A criança só quer comer arroz com batata frita. E aí você não vai ter batata frita, não tem ferro. Então, falta ferro por conta de necessidades maiores e ingestão menor. Então, eu tenho esses fatores fisiológicos que vão aumentar a demanda por ferro. Eu tenho fatores nutricionais. Então, nos fatores nutricionais estão relacionados com a dieta. Então, você pode ter uma dieta que é pobre em ferro. Então, dietas que não têm gestão adequada de proteína de origem animal ou de origem vegetal, mas eu vou explicar para vocês que tem uma diferença entre o ferro da carne e o ferro dos vegetais, não é a mesma coisa, não é o mesmo aproveitamento. E a gente tem também alguns medicamentos que reduzem a absorção de ferro na dieta. E eu tenho também fatores patológicos, então doenças que vão causar perda sanguínea, como, por exemplo, a perda de ferro em sangramento por parasitose. Então, quando o indivíduo ele tem uma infestação massiva por euminto, né, os macarrãozinhos lá, eles grudam, né, eles têm aquela ventosa que adere na parede do intestino e eles se alimentam do sangue. Então, você pode ter uma anemia ocasionada por verme. Você pode ter um problema relacionado à doação de sangue, então tem gente que não pode doar sangue. Por isso que existe um peso e uma altura para você poder doar sangue. Ou por conta de procedimentos cirúrgicos. Então, pacientes que fazem diálise, por exemplo, eles têm que fazer reposição de ferro, porque perde muita hemácia durante a diálise. Ou doenças onde você tem inflamação intestinal, como a doença de Crohn, por exemplo. Então, quando você tem um problema intestinal, seja doença de Crohn, ou quando você tem intolerância à lactose e insiste em ingerir lactose. Quem é intolerante à lactose e faz a ingestão de lactose vai ter uma inflamação intestinal. Então, essas doenças que causam inflamação no intestino, elas fazem com que você perca ferro que está reservado. Então, isso pode causar também uma redução na quantidade de ferro. Essas parasitoses podem causar, tem que tomar cuidado com a ingestão de ferro e tem que tomar cuidado com esses fatores fisiológicos. Então, por exemplo, durante a gestação, tem mulheres que descobrem a gestação no 3º, 4º mês. Então, os primeiros meses é onde você tem uma maior requisição de ferro. Então, tem que tomar cuidado com essas condições aí que vão exigir
mais ferro da dieta e que às vezes você vai ter que suplementar com sulfato ferroso, noripóricos. Então, a anemia ferropriva, ela começa no estoque baixo. Então, a gente tem uma reserva de ferro no organismo. Você tem ferro armazenado na parede do intestino, no fígado, no coração e na medula óssea. E no baço também. Então, você tem ferro guardado em vários lugares do seu corpo. Então, você só vai ter um problema quando esses estoques começam a diminuir. Então, mesmo que você faça zero ingestão de ferro hoje, por exemplo, você não vai ter uma anemia por conta disso, porque você tem ferro armazenado. Então, quando a anemia se instala, quando começa a aparecer os sintomas da anemia, você já está com esse problema há bastante tempo, porque não é de hoje para amanhã que você consegue depletar seus estoques de ferro. Então, quando esses estoques começam a diminuir, quando o ferro que está armazenado no teu corpo cai, você vai ter o início da anemia. Então, a deficiência de ferro, ela vai acontecer quando acabou o ferro no estoque, consequentemente eu vou diminuir o ferro na circulação. Então, eu vou diminuir ferro circulatório e eu vou diminuir ferritina, que é a proteína que armazena ferro. Então, você não guarda ferro solto, você guarda ferro dentro de uma proteína. Então, essa proteína aqui, que é a ferritina, ela é um depósito de ferro. Ela é uma proteína grande que consegue armazenar vários íons de ferro dentro dela. Então, quando diminui o ferro no sangue, ferro sérico, e diminui a ferritina, que é o depósito, aí aparece a anemia ferropriva. Então, eu preciso ter uma baixa no depósito para que essa anemia aconteça. Então, quando a anemia se instala, quando ela começa a baixar o VCM, a baixar o HCM, CHCM, é porque você já tem bastante tempo de deficiência. Senão, ela não aconteceria. Então, a falta de ferro, quando eu não tenho mais ferro depositado, eu vou ter um problema no estoque. Então, eu vou diminuir e, às vezes, em algumas situações, até esgotar o estoque de ferro do macrófago. Então, o macrófago, ele transporta ferro, às vezes, de um lugar para o outro no organismo. Então, você basicamente esgota o ferro circulante. Por isso que, quando você vai dosar o ferro no sangue, você vai fazer dosagem sérica do ferro, ele vai estar diminuído. Então, diminuição de ferro sérico é diagnóstico definitivo já de anemia ferropriva. Então, depois que diminui essa reserva, aí eu vou ter uma redução do transporte de ferro para o eritroblasto. Se a gente lembrar da nossa aula da série da maturação das hemácias, o eritroblasto é aquele precursor da hemácia. Então, o eritroblasto é aquela célula onde a hemoglobina vai ser produzida. Então, quando o blasto da medula óssea se diferencia para a hemácia, ele vai amadurecendo. Aquele desenho que vocês têm que fazer para o portfólio. Então, o citoplasma do eritroblasto, ele vai clareando, ele vai ficando de azul escuro para vermelho, rosa. Esse amadurecimento é justamente... essa mudança de cor é justamente porque eu vou produzindo mais hemoglobina. Então, à medida que a hemácia vai maturando, à medida que vai avançando na série de maturação, eu vou aumentando a quantidade de hemoglobina dentro dela. Só que para eu fazer hemoglobina, eu preciso de ferro. Então, essa célula, o eritroblasto, ela é a célula que precisa de ferro. Então, o ferro vai para a medula, mas a medula não usa ferro. Quem usa ferro é o eritroblasto. É a célula que está produzindo hemoglobina. Então, para que eu consiga produzir hemoglobina dentro do meu eritroblasto, eu preciso de ferro. E aí não tem ferro. Se não tem ferro, não tem como eu fazer hemoglobina. Então, a fabricação de hemoglobina vai cair. Por isso que a hemácia vai ficar microcítica, porque a hemácia ela é cheia de hemoglobina. Agora, sem hemoglobina, eu não tenho como preencher essa hemácia, então ela vai ficar pequenininha. E aí, se eu não tiver ferro, eu também não vou fazer hemoglobina. Então, a falta de ferro, a baixa disponibilidade de ferro para o eritroblasto, leva a uma redução na produção de hemoglobina. E aí você vai ter anemia instalada. Então, eu não tenho como ter uma anemia sem baixa de hemoglobina. No caso da anemia ferropriva, a baixa da hemoglobina ela acontece por conta da falta de ferro. Em outras anemias, ela pode acontecer por outras coisas.
Mas na situação da anemia ferropriva, quando você dosa a hemoglobina, ela vai estar baixa. Então, ela vai estar abaixo dos valores de referência. Justamente porque não tenho ferro. Se eu não tenho ferro, eu não consigo fabricar hemoglobina. É um pré-requisito para fazer hemoglobina eu ter ferro. Senão, não faz. Você tem duas fontes ou dois tipos de fonte alimentar de ferro. Uma fonte é a fonte animal. Então, a gente tem ferro em todas as carnes e nos ovos. Então, você tem ferro na carne branca, pode ser peixe, pode ser frango, você tem ferro nessas carnes também. Nas carnes vermelhas, nos miúdos de boa, então, né, quando tá com deficiência de ferro, pô, manda você comer fígado. Nas carnes de porco, você vai ter ferro e nos ovos também. Então, a gente tem nessas fontes que são animais, você tem ferro do tipo M, ou que a gente chama de ferro orgânico. E a gente vai encontrar ferro em folhas verdes escuras, então brócolis, couve, agrião, rúcula, todas as folhas verdes escuras, nas leguminosas, feijão, na ervilha, grão de bico, nos grãos integrais, então por isso que às vezes é recomendado a gente ingerir alimento integral, porque eles têm ferro. O açúcar mascavo tem ferro e nas nozes e castanhas. Esse ferro que está presente nos alimentos de origem vegetal, a gente chama ele de ferro não M, ou ferro inorgânico. Então, quando o ferro está na forma orgânica, ele tem uma forma de absorção. Então, quando ele está em algum tipo de alimento de origem animal, você vai ter ele da forma M. E essa forma M aqui, solta a minha setinha, essa forma M, ela é a forma orgânica, ela é a forma onde o ferro está incorporado em uma molécula orgânica. Então, ele não está livre, ele não está como um íon livre. Agora, no vegetal, o ferro está na forma não M. Então, ele vai estar na forma iônica, ele vai estar na forma metal dele, metal livre. Então, esse ferro do vegetal é aquele ferro que a sua avó manda você botar um prego enferrujado no feijão. Põe um prego enferrujado no feijão, que aí você vai ter ferro ali dentro. Então, esse ferro que está no vegetal, ele não está incorporado em uma estrutura orgânica como ele está no M. Então, ele é o ferro não M, é o ferro inorgânico, e você vai absorver ele no teu intestino de uma outra forma. Então, aqui, a gente tem o ferro na forma mais 2, e você tem o ferro na forma mais 3. Então, ele pode estar dessas duas formas, só que para você absorver, você só absorve ele se ele tiver como mais 2. Então, se ele tiver na forma mais 3, ou você não absorve, ou você vai precisar de alguém para fazer essa conversão. E geralmente esse alguém aí é a vitamina C. Então, quando ele está nos vegetais, ou na panela de ferro, ou no prego enferrujado, você vai ter o ferro dessa forma iônica, dessa forma não M, da forma inorgânica. E aí a absorção dele é diferente. Então, às vezes, você vai aproveitar menos o ferro dessa fonte do que se ele tivesse na fonte orgânica, na forma M. Que ele já está na forma certinha de redução para você absorver esse ferro aí. Então, a absorção do ferro, se ele estiver na forma M, você absorve de um jeito. Se ele estiver na forma não M, você vai absorver de outro jeito. Então, o ferro que está nos alimentos, ele pode estar da forma orgânica M, que é o que está na carne, ou ele pode estar na forma inorgânica ou não M, que é a forma dos vegetais. Se ele está na forma M, o ferro M, ele é absorvido por um transportador específico. Então, a gente tem que lembrar que no nosso intestino, a gente tem a absorção de tudo que a gente come. Tudo que a gente come, que o nosso corpo absorve, vai entrar pelo intestino. Então, essa célula azulzinha que está aqui, com as microvilosidades aqui, isso aqui é a parede do teu intestino. Então, quando você ingere os alimentos e faz a digestão, eles vão ser absorvidos para dentro da parede do intestino. Então, aqui ele ainda não está no sangue. Ele entra para dentro do enterócito, para dentro da mucosa intestinal, do epitélio intestinal. Então, esse ferro M, que é o da carne, ele entra por um transportador específico. Então, ele entra por uma porta VIP, digamos assim, que só serve para absorver M. Então, ela é uma proteína exclusiva de absorção de M. Então, essa entrada aqui...
só entra M por aqui. Já o ferro não M, ele vai entrar por uma proteína que se chama proteína transportadora de metal divalente, que é a DMT. Então, eles não entram pelo mesmo lugar. Eles são absorvidos de formas diferentes. O ferro não M, se ele tiver na forma mais 2, ele entra pela proteína direto. Agora, se ele tiver na forma mais 3, eu vou precisar que ele receba um elétron, que ele seja reduzido, para poder ser absorvido por essa proteína. Então, se o ferro que estava no vegetal for da forma mais 3, estiver na forma mais 3, ele vai ter que passar para a forma mais 2. Então, ele vai ter que ganhar um elétron aqui para poder ser absorvido. Então, eu tenho um passo a mais para conseguir absorver esse ferro. E, às vezes, o meu organismo ele não quer fazer esse trabalho. Às vezes, ele não quer ter esse serviço aí, não. Então, para absorver o ferro inorgânico, eu preciso que ele esteja na forma mais 2, para que ele passe, então, para dentro do intestino. Se ele estiver na forma mais 3, eu não absorvo, vou precisar converter primeiro. E quem faz isso é uma proteína que você tem lá no teu intestino. Então, eu ainda vou precisar de um passo adicional para isso. E aí ele entra por essa proteína transportadora de metal divalente. Aí, depois que eles já estão dentro do intestino, né, dentro da mucosa intestinal, seja na forma M, seja na forma não M, eles vão para o mesmo lugar. Então, a gente tem uma proteína que se chama ferritina. E essa proteína aqui, ela é o depósito de ferro. Então, todo o ferro que você absorve pela dieta, ele vai ser armazenado dentro dessa proteína, dentro do epitélio intestinal. Por isso que, se você tiver, por exemplo, uma perda de células do intestino por um processo inflamatório, no caso da doença de Crohn, por exemplo, você vai perder toda essa reserva. Então, todo o ferro que você come fica guardado ali dentro do intestino. Se por alguma razão você tiver uma lesão intestinal, você tiver uma descamação intestinal, você vai perder ferro. A gente já perde normalmente, porque o nosso intestino, ele é tecido epitelial. Você tem um epitélio ali, é do mesmo jeito que a nossa pele. A pele, a gente sabe, ela descama todo dia. Você perde uma porção de células todo dia. O intestino é a mesma coisa. Então, o ferro que tiver aqui dentro, se essa célula for embora, ele vai embora também. Então, eu vou precisar de mais ferro. Agora, se eu tiver uma descamação intestinal grande, aí eu vou ter uma perda grande de ferro. Então, esse ferro que está aqui, ele está guardado. E não necessariamente ele vai para a corrente sanguínea imediatamente. Às vezes ele vai ficar armazenado lá até que seja necessário, até que seja requisitado. Agora, depois que ele foi armazenado, se eu precisar, se o meu organismo estiver precisando de ferro, o ferro ele vai ser transportado para a corrente sanguínea. Então, primeiro você absorve ele para dentro da parede intestinal e daqui da parede intestinal ele vai ser transportado para a corrente sanguínea depois. Então, para a corrente sanguínea, ele vai sair da mucosa intestinal, e aí ele está na forma mais 2, porque para entrar ele tem que estar na forma 2. Se não tiver, ele não entra. Só que para transporte, eu tenho que voltar ele para a forma 3. Então, ele vai ter que perder um elétron para poder ficar na forma mais 3, para poder ser transportado. Então, ele sai do intestino por uma proteína que chama ferroportina, então é a porta de ferro. Ela deixa o ferro sair da mucosa, ele vira ferro mais 3 por uma outra proteína que chama rifestina. Então, é ela que faz a extração de um elétron. E aí ele consegue se ligar com a transferrina. Então, a gente tem duas proteínas muito importantes nesse processo. Ferritina, que é a reserva, e a transferrina, que é a proteína de transporte. Então, professora, por que faz de 3 para 2, depois de 2 para 3 de novo? Para ele se ligar com a transferrina, ele precisa estar nessa forma 3. Essa forma 2 é a forma de armazenamento. A forma 3 é a forma de transporte. Então, para ele poder se ligar com a transferrina, ele precisa estar na forma 3. Ele precisa perder um elétron. E aí ele consegue se ligar com ela. Então, assim, quando alguém precisa de ferro, em algum lugar do meu corpo eu estou precisando de ferro. Quando essa solicitação acontece, a transferrina vai lá no intestino e pega ferro e leva para onde ela precisa levar. Então, ela é uma proteína transportadora de ferro. A ferritina é a proteína de armazenamento. Então, se eu tiver ferro guardado no intestino, no fígado, na medula, vai estar guardado na ferritina. Agora, no sangue,
o ferro vai estar na transferrina. Então, você tem uma quantidade muito mínima de ferro livre. A maior parte do ferro que está na circulação vai estar ligada com a transferrina. Então, quando você dosa ferro sérico, na verdade, você está dosando ferro com transferrina. Porque não tem ferro livre. A porcentagem de ferro livre é muito baixa. Então, ele vai estar, muitas vezes, ligado aí na transferrina. E depois que o ferro ganha corrente sanguínea, ele vai ou para a medula óssea ou para o fígado. Então, na medula óssea, ele vai ser utilizado para a fabricação de hemoglobina pelo eritroblasto. No fígado, ele pode ser usado para a síntese de enzimas do teu metabolismo, que muitas vezes vão precisar de ferro. Então, a gente não usa ferro só para fazer hemoglobina, não. Você tem ferro com outras aplicações aí no seu organismo. Então, no músculo você tem bastante ferro, e a gente tem outros tipos de depósito também. Então, ferro não serve só para hemoglobina, ele tem outras funções no organismo. Então, o ferro está na dieta, faz digestão, puxa para o intestino, do intestino, ganha corrente sanguínea e aí ele vai ser levado para onde ele precisa. Então, assim, não é porque você absorveu o ferro hoje que ele vai ser usado hoje. Às vezes ele vai ficar guardado lá na parede intestinal, porque às vezes eu não estou precisando disso. Agora, quando for preciso, a transferrina sabe onde ir buscar. Então, ela sabe que se ela for lá no intestino, ela vai conseguir pegar ferro, porque ela tem reserva. Então, parte fica armazenado, parte fica transportando, dependendo, então, da necessidade. Então, no nosso corpício, nós temos o ferro distribuído em várias partes, digamos assim. Então, as tuas hemácias, elas vão usar em torno de 70% do ferro. Porque você tem milhões de hemácias por ml, você tem 12 gramas de hemoglobina por decilitro de sangue, então você usa muito ferro mesmo nas hemácias. Então, a porcentagem de ferro que está circulando dentro da hemácia é de 70% a 75%. Você tem 25% desse ferro armazenado, ou seja, guardadinho no meu depósito, e aí eu tenho um depósito que é a ferritina e um depósito que é a hemosiderina. A ferritina é um depósito rápido. Então, precisou de ferro, eu acesso na ferritina. Hemosiderina é um depósito lento. Ele é aquela poupança que você deixa escondida lá, que você nem lembra que ela existe, fica lá guardado para uma necessidade. Só que quando você precisa tirar esse poupança, demora. Então, é uma reserva lenta de ferro. Eu vou acessar ela, geralmente, quando eu estou com uma anemia muito avançada. E onde que eu armazeno o ferro? Eu armazeno ele, basicamente, na medula óssea. Por que na medula óssea? Porque é lá que a hemácia é fabricada. Então, é lá que o eritroblasto vai requisitar o ferro. Então, eu tenho uma grande quantidade de ferro na medula óssea. Parte desse ferro vai estar no fígado e parte desse ferro vai estar no baço. O que o baço tem a ver com essa história? A medula óssea é onde a hemácia nasce. E o baço é onde a hemácia morre. Então, quando você tem as hemácias, depois de 120 dias, elas morrem, né? Elas vão ser retiradas da circulação. Então, quem faz essa retirada é o baço. E o baço, ele não joga o ferro fora, ele reaproveita o ferro. Então, o baço tem bastante ferro justamente porque as hemácias que morreram tiveram a sua hemoglobina degradada e o ferro ele vai ser reciclado. Então, eu reaproveito o ferro das hemácias que vão ser degradadas, eu não vou jogar fora. Então, por isso que você vai encontrar reserva de ferro no baço também. 2% está na transferrina, ou seja, passeando pela corrente sanguínea, e você ainda tem uma quantidade de ferro na mioglobina, que é a proteína muscular. E aí, se vocês lembrarem da Juliana, da tecnologia de alimentos, mioglobina é a proteína da carne, é a proteína que deixa a carne escura. Então, é uma forma de você fixar o oxigênio muscular. Então, lá no Juju, lá no músculo, você tem uma proteína parecida com a hemoglobina, prima da hemoglobina, digamos assim, e ela também tem ferro na estrutura dela. Então, você tem a mioglobina bonitinha aqui, ela também tem um grupo M dentro dela, e ela consegue, então, fixar oxigênio no músculo. Então, ela é pequenininha, mas ela parece com a hemoglobina. E nós temos enzimas do nosso metabolismo que também usam ferro na sua composição. Então, você tem ferro em todos esses lugares. Aqui a gente tem a ferritina, ó.
Ferritina é uma proteína grande, recheada de ferro dentro dela. Então, ela é uma proteína de depósito. Então, você não guarda ferro solto, você guarda ferro dentro da ferritina. E você consegue, inclusive, dosar a ferritina também. Então, dá para fazer exame de ferritina na corrente sanguínea. Então, aí, a gente tem o metabolismo do ferro no nosso organismo. Tem, mais ou menos, você absorve em torno de 1 a 2 miligramas de ferro por dia. Então, assim, tem gente que toma suplemento vitamínico porque precisa de vitamina, aí tem ferro lá, aí você vai olhar lá na composição, tem 20 miligramas de ferro no suplemento. Só que o nosso organismo, ele só vai absorver em torno de 1 a 2 miligramas por dia. Então, todo esse ferro a mais que você ingerir, ele não vai ser aproveitado, ele vai ser jogado fora. O nosso intestino, ele só absorve o que ele precisa. Então, não adianta tomar sulfato ferroso, não adianta tomar suplemento vitamínico se o teu corpo não está precisando. Então, em uma dieta normal, se você tem uma dieta regular, você vai ter disponível 10 vezes mais ferro do que você precisa. Então, na dieta normal, você vai ingerir de 10 a 20 miligramas de ferro. Só que você só vai absorver de 1 a 2. Então, você absorve 10% do que você ingeriu. Então, a gente não precisa de suplementação de ferro se o teu intestino absorve o ferro normalmente. Esse ferro que foi absorvido, ele vai ficar ligado com a transferrina, que é a proteína de transporte. Então, você tem esse ferro que ligou com a transferrina, ou seja, que está em forma de transporte, ele vai ser levado. E aí, quando ele está na corrente sanguínea, ele vai, grande parte, então 75% lá, vai para a hemoglobina, vai para a eritropoese, dentro do eritroblasto, 10 a 20% vai ficar armazenado na ferritina, e de 5 a 15% vai para os outros processos, que incluem as enzimas e incluem a mioglobina muscular. Então, você tem o ferro ligado com a transferrina, passeando pela corrente sanguínea até chegar ao seu destino final. E a gente absorve a quantidade de ferro porque a gente perde um pouquinho de ferro todo dia. Então, normalmente, você vai perder esses de 1 a 2 miligramas por dia na descamação do intestino. Então, a gente descama o intestino normalmente, é normal isso. Então, não sei se vocês já fizeram parasito, mas se vocês já fizeram, quando você vai fazer aquele exame de fezes, o Hoffman esperto, você acha um monte de célula epitelial no exame de fezes. Justamente porque o nosso intestino descama. Então, essa descamação leva ferro embora, só que você reabsorve isso da dieta. Então, é uma perda normal, programada, que você consegue reabsorver através da dieta. Então, esse ferro que eu absorvi, ele ganha corrente sanguínea e aí ele vai para os depósitos ou ele vai para a medula óssea. Então, a tua medula óssea é onde você vai ter a maior parte do ferro. Então, os exames que podem ser alterados quando eu tenho uma anemia ferropriva. Então, o principal que vai acontecer na anemia ferropriva é uma redução na hemoglobina. Então, clássico da anemia é baixar a hemoglobina. Se não tem redução de hemoglobina, eu não tenho anemia. Então, eu preciso que a hemoglobina caia para que eu tenha uma anemia. Outra coisa que vai cair é o hematócrito. Hematócrito, ele vai avaliar a porcentagem das células no volume sanguíneo. Se as minhas hemácias vão estar pequenas, o hematócrito vai diminuir, porque elas vão ocupar pouco espaço. Então, você tem uma redução do hematócrito. E aí, pode ser que você tenha também uma redução na quantidade de hemácias, mas não é uma condição necessária. Às vezes, você só vai baixar hemoglobina e hematócrito. Agora, VCM, HCM e CHCM vão cair. Então, esses 3 índices, eles vão estar diminuídos na anemia ferropriva. Então, ela é uma anemia microcítica, porque eu tenho VCM baixo, e ela é uma anemia hipocrômica, porque eu vou ter baixa também de HCM e CHCM. Então, eu baixo os 3 índices na anemia ferropriva. Outra coisa que acontece é um aumento no RDW, então eu vou ter anisocitose, eu vou ter hemácias de tamanhos diferentes, e se eu fizer a contagem de reticulócitos, que é aquela célula antes da hemácia, aquela hemácia que tem ainda resquício de
de síntese de hemoglobina, ou ele vai estar normal, ou ele vai estar baixo. Quando você faz o esfregaço, né, quando você observa a lâmina de um paciente com anemia ferropriva, você vai ver, então, a hipocromia. Então, se você observa, as hemácias, elas têm um halo grande. Então, a hemácia, ela é descorada, ela tem pouca hemoglobina dentro. Você vê anisocitose, então, anisocitose, RDW alto. Olha essa parte aqui, onde você tem uma hemácia bem pequenininha e uma hemácia de tamanho normal. Então, você vai ver anisocitose bem característica, porque eu vou ter hemácias de tamanhos diferentes, então elas vão estar ou normais ou pequenas. Então, você tem uma variação nesses tamanhos. Você vai ver microcitose, então bastante hemácia pequena, elas vão estar, ó, geralmente bastante reduzidas. E eu posso também ter poiquilocitose, então eu posso ter aquelas hemácias de formas estranhas. Então aqui a gente tem uma hemácia esquisitinha, ó, que pode acontecer também quando essa anemia já está bastante avançada. Então, o clássico do hemograma de anemia ferropriva é microcitose e hipocromia. Que também, quando eu detecto anemia ferropriva, eu preciso verificar qual é a causa. Porque, por exemplo, se eu tiver uma anemia ferropriva por conta de infestação de verme, de parasita, eu preciso matar o verme, senão não adianta nada tomar ferro, porque daí o problema de fundo continua. Então, precisa investigar qual é o motivo da baixa do ferro. Então, o ferro, ele não fica solto por aí. O ferro, ele é bem pequenininho, ele é um íon, né? Ele é um metal pequeno, não é muito pequeno, mas ele é pequeno, então 56 ele é. E você tem esse ferro sempre ligado com alguém. Então, ele não vai andar solto por aí. Ele está sempre conectado com alguma proteína. Então, geralmente, ou vai ser a proteína de armazenamento, que é a ferritina, ou vai ser a proteína de transporte, que é a transferrina. Então, quando você fala de ferro sérico, que é o ferro que está no sangue, ele não fica livre. O ferro sérico, ele sempre vai estar ligado na transferrina. Sempre não, mas vamos considerar dessa forma, né? Porque a gente não vai considerar o ferro livre. Então, a maior parte do ferro que está no sangue, ele está ligado com a transferrina. Só que essa transferrina, que é a proteína transportadora, ela é uma proteína grande, então ela transporta vários ferros, ela não transporta só um ferro por vez. Então, a transferrina ela é como se fosse um ônibus. Então, ela é um ônibus que transporta vários passageiros, que são várias moléculas de ferro ali dentro. Então, em uma única transferrina, você tem vários sítios para o ferro ligar. Então, você tem vários espaços para o ferro se acomodar dentro dela. Então, todo o ferro que está no sangue, praticamente todo o ferro que está no sangue, está ligado com a transferrina. Mas a transferrina quase nunca está lotada. Então, ela é um ônibus que anda geralmente com meia lotação. Então, ela pode estar vazia, pode estar zerada, sem passageiros, ou ela pode ter poucos passageiros. Então, quando a transferrina está muito vazia, quando tem muito espaço vazio dentro dela, isso pode ser um problema, isso pode indicar uma deficiência de ferro. Agora, quando a proteína tem bastante ferro dentro dela, quando você tem bastante ferro dentro da transferrina, aí você tem a condição que é ideal. Então, toda vez que o ferro ganha circulação sanguínea, o intestino, por exemplo, não libera ferro para andar sozinho. Ele libera o ferro para a transferrina. Então, a transferrina chega lá, bate lá no intestino, ei, dá um ferro aí. E aí o ferro entra nessa proteína, ele se liga com ela. Então, a transferrina, ela está sempre transportando esses passageiros aí dentro, e ela vai deixando ferro nos pontos específicos. Então, ela deixa ferro no ponto da medula óssea, ela deixa ferro no ponto do fígado. Então, ela vai descendo as moléculas de ferro, esses passageiros dela aí, à medida que ela vai passeando pelo organismo. Só que ela nunca vai estar 100% cheia. Então, você nunca vai ter um busão 6 horas da manhã na transferrina. Ela sempre tem espaço para todos. Então, a transferrina, ela sempre vai ter lugar para mais um ferro, caso seja necessário. Então, existe um exame
que pode ser feito para ajudar no diagnóstico da anemia ferropriva. E esse exame, ele vai avaliar justamente isso que eu estou falando para vocês. Então, ele vai fazer uma relação entre a transferrina e o ferro. Por quê? Todo ferro está dentro da transferrina, mas nem toda transferrina está lotada de ferro. Então, o ferro, ele tem uma quantidade que está ligada com a transferrina, só que a transferrina sempre tem espaço para mais ferro. Então, a capacidade de ligação do ferro é um exame, ou é um valor, ou é um índice que vai me dizer a quantidade real de saturação da transferrina. Ou seja, vai me dar a ocupação verdadeira da transferrina. Quanto dessa transferrina está ocupada? Então, normalmente, 30% dela está ocupada. Então, se você tem uma transferrina grandona, só 1/3 dos sítios estão ligados. Só 1/3 dos lugares estão ocupados. Então, se você pensar em um ônibus, só 1/3 dos bancos desse ônibus tem passageiros sentados. Então, tem ferro ali dentro. Então, essa saturação, ela aumenta quando você tem bastante ferro e ela diminui quando você tem ausência do ferro. Então, se eu tiver muito ferro, muitas transferrinas vazias, se eu tiver muitos bancos vazios dentro da transferrina, significa que o ferro caiu. Então, eu preciso avaliar se essa transferrina está cheia ou se ela está vazia. Então, eu dosar a transferrina sozinha não significa nada. Porque, às vezes, eu posso ter a transferrina lá em cima, eu posso ter muita proteína, só que ela está vazia. E aí ela não serve para nada. Transferrina, para mim, só tem interesse se ela tiver com ferro dentro. Então, em vez de avaliar a quantidade de transferrina, é melhor eu avaliar a quantidade de transferrina ocupada. E isso é mais importante do que eu saber se a transferrina está lá. Eu preciso saber se tem ferro dentro dela. Porque é para isso que ela serve. Então, quando eu doso ferro, eu estou dosando ferro com transferrina. Agora, quando eu doso transferrina, eu estou dosando só a proteína. Então, eu não estou vendo se tem ferro ou não dentro dela. Então, esse exame, que é a capacidade de ligação do ferro, ele avalia a quantidade de ferro de sítio disponível. Então, o valor que você vai ter com esse exame é a quantidade de transferrina vazia. Então, esse valor, ele tem que ser baixo. Quando eu faço esse exame, ele tem que ser baixo. Se ele estiver alto, se a capacidade de ligação do ferro for alta, significa que eu tenho muita transferrina vazia. E isso não é bom. Então, na anemia ferropriva, você vai ter ferro baixo, mas a capacidade de ligação é alta, porque eu vou ter muita transferrina vazia. E isso, para mim, não é bom, porque significa que eu não tenho ferro para transportar. Então, quando você faz os exames, né, nas análises laboratoriais... Gente, sumiu a figurinha mais importante. Oxi. Quando você faz o exame laboratorial, você vai ter aqui dosagem de ferro sérico. E esse ferro, ele tem um valor de referência. Então, o valor do ferro sérico é entre 60 e 180. Só que a anemia, ela fica grave quando esse ferro cai para baixo de 30. Então, pode ser que eu tenha ferro baixo. Só que não necessariamente eu vou ter anemia instalada. Então, às vezes, você tem um ferro baixo, mas você ainda não tem alteração de VCM, por exemplo. Porque você precisa que o ferro esteja menor do que 30 para que apareçam essas mudanças no hemograma. Então, a anemia ferropriva, ela fica grave quando o ferro cai abaixo de 30 microgramas por decilitro. A ferritina é a proteína de depósito. Então, você pode dosar a ferritina também no soro. Só que ela é uma quantidade minúscula, é muito pouco, porque o lugar da ferritina é no depósito, não na corrente sanguínea, né? Então, essa ferritina, se você dosar ela e ela tiver menor do que 15 nanogramas por decilitro, você também tem a característica da anemia ferropriva. E eu posso avaliar também a saturação de transferrina. Então, se a minha saturação de transferrina tiver menor do que 15%, ou seja, se só 15% dos sítios estiverem ocupados com ferro, ou menos do que isso, aí eu também já tenho um problema grande. Então, quando eu avalio a quantidade de transferrina saturada, ligada com o ferro, se ela estiver abaixo de 15%, isso significa que você vai ter muita transferrina livre.
Então, isso não é bom. Significa que o teu ônibus está vazio. Não temos passageiros aí nesse ônibus. Estamos na quarentena. Agora, a capacidade total de ligação do ferro, ela vai subir. Por quê? Porque a capacidade total avalia a quantidade de transferrina vazia. Então, o valor normal dela... Nossa, que bagunça que tá isso aqui. O valor normal dela é de 3 a 250. Se ele tiver maior do que 360, isso significa que você tem muita transferrina livre. E isso significa que você tem pouco ferro. Então, quando você tem a anemia, o teu fígado, ele aumenta a quantidade de transferrina, então ele vai fazer mais transferrina para tentar transportar mais ferro. Então, ele aumenta a quantidade de ônibus circulando para tentar captar mais passageiros. E aí, geralmente, não funciona, né? Então, ele aumenta a produção da proteína de transporte para tentar melhorar o transporte do ferro. Só que, na verdade, o problema não é com ônibus, né? O problema é que não tem passageiro mesmo. Então, aí você vai ter a capacidade de ligação baixa. A gente tem a capacidade de ligação do ferro. Então, a transferrina, vamos considerar essa barra toda aqui como uma transferrina, tem uma parte dela que vai estar saturada, ou seja, ligada com o ferro. E uma parte dela vai estar livre, uma parte dela vai estar vazia. A capacidade de ligação do ferro, ela vai avaliar justamente essa fração que está vazia. Então, o ferro sérico, ele vai estar ligado com a transferrina, mas nem toda a transferrina vai estar cheia de ferro. Então, a capacidade total de ligação do ferro, que é este exame aqui, ele avalia essa fração aqui, que é a fração livre. Então, se você dosar a transferrina, não significa nada. Agora, se eu doso transferrina e a capacidade de ligação, aí eu consigo saber a porcentagem dessa transferrina aqui que vai estar livre. Então, o exame de capacidade que a gente vai fazer no laboratório, ele vai avaliar essa fração disponível aqui. Então, quanto maior a fração disponível, significa que você tem menos ferro. Então, quando aumenta muito o valor de capacidade de ligação, é porque você tem uma baixa quantidade de ferro ligado e uma baixa quantidade de ferro disponível. Então, a gente tem os nossos depósitos de ferro. Então, a gente tem proteínas que vão armazenar ferro no nosso organismo. Você não excreta ferro. Então, você não joga ferro fora. Não existe jogar ferro fora. Você perde ele por descamação, você perde ele na menstruação, mas você não joga ferro fora. Então, a absorção de ferritina pelo intestino, ela vai depender da demanda da medula óssea. Então, a quantidade de ferro que você vai absorver na tua dieta vai variar com a necessidade sanguínea. Então, a gente tem dois depósitos, a ferritina e a hemosiderina. Ferritina é o maior depósito. Então, ela é um depósito que guarda em torno de 4.300 moléculas de ferro. Então, em cada ferritina que você tem dentro do teu intestino, você vai armazenar mais de 4.000 ferrinhos ali dentro. Então, ela é uma proteína de depósito muito grande. A hemosiderina é aquele depósito que eu disse para vocês que é o depósito lento, que é o que você guarda bem guardadinho lá, escondidinho na tua vida. E a hemosiderina, ela na verdade são agregados de ferritina. Então ela fica armazenada geralmente no fígado. E quando você tem um aumento de hemosiderina, você pode ter um problema. Então tem problemas fisiológicos que levam ao aumento do depósito de ferro. E aí você tem que fazer sangria nesse paciente. Minha mãe tem hemosiderina alta, o médico queria fazer sangria nela. Eu falei, não, tá doido? Então, a hemosiderina, ela é aquele depósito lento, que na verdade são agregados de ferritina. Então, é um depósito menos acessível e ele é um depósito que demora para você conseguir depletar. Mas ele é a tua última saída, digamos assim, se você precisar de ferro. Então, a ferritina é o depósito principal, e ele você encontra no fígado, você encontra na medula óssea, no baço. E a hemosiderina, geralmente, você vai encontrar no fígado, e ela é um depósito mais demorado para você acessar. Então, no nosso organismo, a gente vai ter
em torno de 70% do ferro ligado com a tua hemoglobina, ou seja, circulando dentro da hemácia, dentro da corrente sanguínea. De 3,5% a 10% você vai ter na mioglobina, que é a proteína muscular, e isso vai variar, obviamente, por conta da massa muscular. Então, se você tem mais massa muscular, você vai ter mais mioglobina e maior necessidade de ferro para essa massa. E 10 a 11% do ferro que a gente tem vai estar nos nossos sistemas enzimáticos, ou seja, nas enzimas do nosso metabolismo. Então, você tem uma parte do ferro aí dentro das proteínas metabólicas. E no armazenamento, você tem de 5 a 30% do ferro ligado com a ferritina. Então, a maior parte do teu ferro está guardado dentro da ferritina, que é essa molécula que guarda 4.000 ferros dentro dela. 0,1% vai estar na hemosiderina, então é um depósito bem, reservadinho. E 0,1% só está na corrente sanguínea passeando. Então, a quantidade de ferro que você tem circulante, ela é muito baixa. Então, você tem uma quantidade pequenininha, porque ela o ferro só está no sangue de passagem mesmo. Então, você não tem depósito de ferro no sangue. Ele fica lá somente enquanto ele está sendo transportado. Então, esse ferro que está na corrente sanguínea, ele está passando de um lugar para o outro. Então, ele está saindo do depósito e indo para o lugar onde ele vai ser utilizado. Então, essa questão do ferro sérico, às vezes a gente fala assim, mas é tão pouquinho ferro no sangue, mas nos depósitos você vai ter uma quantidade bem alta de ferro. Tudo bem? Então,